Olá, vamos falar um pouquinho sobre a luta pelo fim da chamada escala 6 por 1, a redução da jornada do trabalho, sem redução de salários, obviamente, né, que é uma luta histórica da classe trabalhadora brasileira e que vem sendo atualizada e eu creio que está mais do que na hora do Brasil avançar nessa discussão e nessas conquistas, né, sobre redução de jornada e melhoria das condições de trabalho. Bom, eu vou analisar e vou colocar alguns argumentos para reforçar o fim da escala 6 por 1, a partir da realidade das mulheres, né, das mulheres trabalhadoras, né, e por que o fim da escala 6 por 1 ela tem um impacto tão grande assim para as mulheres brasileiras. Primeiro que a gente sabe que a escala 6 por 1 ela impacta de modo mais intenso grupos, já sabidamente vulnerabilizados no nosso país, que são as mulheres, pessoas negras, trabalhadores de baixa renda, né. Além disso, a escala 6 por 1 ela é impactante para as mulheres, porque elas estão muito presentes em setores que frequentemente adota essa escala, que é o comércio, o serviço, trabalho doméstico e de cuidado remunerado, né, são setores, né, já marcados pela precarização do trabalho, por baixos salários e menor proteção social. Então, na verdade, a escala 6 por 1 ela evidencia desigualdades de gênero, de modo geral, desigualdades estruturais existentes na nossa sociedade, né. E hoje não é possível falar das mulheres sem discutir e refletir a respeito da crescente violência de gênero, né, eh, casos de ódio, de misoginia que vem graçando, né, entre nós. Então vou mostrar aqui um primeiro slide só para ressaltar o crescimento absurdo no número de feminicídios no Brasil. Em 2025 nós chegamos ao patamar de mais de 1.500 mortes de mulheres. Isso quer dizer que, em média, 4 mulheres são mortas por dia, né, no Brasil. Um número que, se a gente for comparar lá 10 anos atrás, em 2015, teve um crescimento de 190%, né, que tem chocado todos nós. 60% dessas mortes atingem mulheres negras, que está no próximo gráfico, a gente observar. Então, as mulheres, a gente tem que fazer esse recorte racial. A maioria dessas mortes ocorre dentro das próprias residências, que é o próximo slide, e é perpetrada pelo próprio companheiro, ou pelo ex-companheiro. 80% dos autores desses crimes são pessoas do próprio convívio da mulher, ou que conviveram com essa mulher de forma bastante próxima, bastante íntima. E alguns estudos têm apontado que essa violência contra as mulheres ela tem se estendido até para os locais de trabalho, né. Tem pesquisa já demonstrando que a cada 8 horas uma mulher é agredida fisicamente, não só por clientes, por usuários, né, dos serviços, mas muitas vezes por chefes ou colegas de trabalho, né. Então todo esse quadro, ele, né, esse triste quadro de muita violência, de muita misoginia, ele é reflexo e, ao mesmo tempo, é uma situação intensificada por essa divisão sexual e racial do trabalho, a gente pode dizer assim, né. E a gente também sabe que uma das questões importantes para romper com esse ciclo, ou com esses ciclos de violência, é a autonomia financeira das mulheres. Então a gente vai apresentar também alguns dados e informações, sobre o mercado de trabalho e a inserção da força de trabalho
feminina, né, nesse mercado. Então, no próximo slide, a gente demonstra que as mulheres, elas têm uma presença hoje marcante, né? Você pode mudar o slide, por favor? O próximo. Elas têm uma presença marcante no mercado de trabalho brasileiro, né? E as mulheres, elas são as que mais sofrem com desemprego, né? O próximo slide. Então, aí nesse slide, ele mostra a importância da participação feminina, né? Nesse mercado de trabalho, já numa contribuição bastante importante para o desenvolvimento do nosso país, mas elas ainda enfrentam alguns obstáculos, assim, né? Que vêm prejudicando, assim, a sua inserção e o seu desempenho, né? Acaba sendo uma barreira. A desocupação masculina hoje no Brasil gira em torno de 4,2%, e a feminina é maior, né? Esses indicadores eles têm sido reduzidos ao longo dos últimos anos, mas ainda existe o desemprego e afeta em torno de 6,2% as mulheres, e quando a gente também faz o recorte de gênero e de raça, a gente percebe que esse indicador de desocupação sobe para 7,5%. As mulheres, né, elas ganham em média cerca de 21% a menos que os homens, em termos salariais, né? Embora elas participem, essa é uma questão interessante, eu acho que o próximo slide demonstra bem, que embora elas participem em termos de carga horária, né, praticamente com a mesma carga horária que os homens, né, no mercado de trabalho, elas ganham bem menos do que eles, né? A diferença salarial, quando a gente vê a razão entre homens e mulheres, a gente analisando carga horária e rendimentos, a gente percebe que as mulheres trabalham quase tanto quanto, estão muito já inseridas e, enfim, ocupando esse mercado de trabalho, mas elas continuam ganhando muito menos do que os homens. Quando a gente, inclusive no último boletim do DIEESE, fala que em cargos de direção, as mulheres chegam a ganhar 28% a menos que os homens, e quando a gente compara mulheres com ensino superior, que ocupam as mesmas funções que os homens, elas chegam a ganhar 35% a menos do que os homens, né? Além disso, a gente tem observa um fenômeno que a gente denomina de segregação ocupacional, ou seja, tem setores econômicos em que as mulheres elas ocupam fortemente, como a saúde, a educação, trabalho de limpeza, trabalho doméstico, são ocupações de pouco reconhecimento social, né, e, em geral, mal remuneradas, né? Só para dar um exemplo, quase 70% das trabalhadoras domésticas e de cuidados remunerados no nosso país são mulheres negras, né, pretas e pardas, e de 70% a 80% delas hoje estão em situação de informalidade, né, desprotegidas socialmente. Além disso, tem um outro dado importante para a gente comentar aqui, dado do IBGE, que hoje quase metade dos lares brasileiros ele é chefiado por mulheres, né? Então, as mulheres, são 49,1% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Aqui no Rio, esse percentual atinge 52%, então elas
chefiam os lares, né? Então elas têm que dar conta tanto das tarefas domésticas, de cuidados, como conseguir algum tipo de trabalho que permita a sobrevivência da família, né? Então, tudo isso tem a ver com essa discussão, né? As mulheres, elas precisam de tempo, elas precisam trabalhar menos em casa, as mulheres precisam ser mais bem remuneradas, né? E um ponto central para a gente entender essa sobrecarga feminina é o que a gente chama de trabalho de reprodução social, né? Todo mundo já ouviu falar da dupla e tripla jornada de trabalho das mulheres. Em média, as mulheres trabalham cerca de 20, 21 horas semanais, né, em trabalhos domésticos e de cuidados, né, cuidando dos filhos, cuidando de pessoas idosas, pessoas enfermas, pessoas incapacitadas. Tudo isso acaba caindo no colo das mulheres, né? Elas são responsabilizadas, de modo geral, por esse tipo de cuidado. E cerca de um terço das mulheres que estão fora do mercado de trabalho, fora da força de trabalho, aqui no Brasil, afirma que não pode trabalhar fora justamente por causa dessas responsabilidades domésticas. Então, as mulheres, elas, assim, estão acuadas, né? Acuadas pela violência, sobrecarregadas, cansadas, né? Elas acabam realizando quase o dobro das horas, né, de trabalho em atividades domésticas e de cuidado em relação aos homens, né? Então, essas relações de exploração e de opressão sobre as mulheres, elas limitam, inclusive, a participação política das mulheres e a mobilidade social dessas mulheres, né? Não há tempo suficiente para as mulheres conseguirem repor as suas energias, não há tempo disponível para descanso, para elas se cuidarem. O autocuidado é negligenciado, o lazer, a convivência familiar, então isso impacta fortemente, né, gerando uma sobrecarga não só física, mas emocional, que vai, né, acabar repercutindo no surgimento de adoecimentos, né? As mulheres estão, infelizmente, cada vez mais adoecidas. Então, assim, nessa escala de 6 dias de trabalho e 1 de descanso, né, os impactos dessa escala, que é perversa, né, elas são ainda mais intensas, né, os impactos são ainda mais intensos para as mulheres, né? E esse trabalho doméstico de cuidado, que é naturalizado como sendo responsabilidade feminina, né? Esse trabalho invisível, não remunerado, que as mulheres assumem, é bom a gente destacar que é o pilar de sustentação da nossa sociedade capitalista, né? As mulheres cuidam da casa, as mulheres cuidam dos filhos, dos companheiros, cuidam de forma remunerada ou não de pessoas, muitas vezes cuidam de suas comunidades, elas limpam, elas, né, cuidam dos nossos escritórios, dos nossos locais de trabalho, das cidades, e, enfim, elas são responsáveis pela reprodução da vida e da força de trabalho, né? E aí, novamente chamando a atenção para especialmente as mulheres negras e racializadas. Bom, como eu sou médica, obviamente que eu tenho que também destacar as questões de saúde, né? Tem alguns slides que demonstram o crescimento, né, da concessão de benefícios, esses são gráficos de benefícios previdenciários, né? Então, na verdade, é só a ponta do iceberg, podemos dizer assim. Incapacidade temporária, os benefícios por incapacidade temporária deram um salto. Em 2020 tem 4 milhões de benefícios, né, por incapacidade em 2025. O próximo slide ele mostra os afastamentos
por saúde mental, que também teve um crescimento avassalador nesse último ano, chegando a mais de 500.000 afastamentos por saúde mental. E a gente sabe que, obviamente, menos tempo para o sono, para o descanso, menos tempo de recuperação, claramente pode levar ao aumento do risco de acidentes e de adoecimentos crônicos, né? Embora os homens sofram mais acidentes de trabalho típico aqui no Brasil, as mulheres são mais afetadas pelas doenças osteomusculares e pelo sofrimento mental. Então, grande parte desses afastamentos são de mulheres trabalhadoras. Além disso, as mulheres sabidamente sofrem mais assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho. E tudo isso, né, toda essa carga, ela sobrecarrega as mulheres, né? Leva ao sofrimento, que pode evoluir para um adoecimento e podendo chegar até ao burnout, ao esgotamento físico e mental, né, que é o que a gente tem observado no dia a dia, né, no próprio atendimento das mulheres em pesquisas que são realizadas. Além disso, né, essa questão da escala 6x1, que rouba o tempo, né, das mulheres, ela tem implicações na autonomia e nas oportunidades também, porque com menos tempo livre, obviamente, é muito mais difícil estudar, se qualificar profissionalmente, participar das atividades políticas, comunitárias, né? Então, isso tudo limita a mobilidade social das mulheres e acaba afetando, obviamente, sua saúde, né? Elas que já enfrentam tantas violências cotidianas, né? Então a gente precisa discutir sobre a vida dessas mulheres trabalhadoras aqui no Brasil, precisamos reduzir a jornada, precisamos acabar com essa famigerada escala 6x1, a gente precisa lembrar também que a forma como o tempo de trabalho é distribuído impacta diretamente a vida das mulheres, né? Então a gente precisa dessas políticas de redução de jornada, mas também de políticas que considerem a divisão desigual do cuidado e o combate às violências de gênero, né? Para enfrentar essas múltiplas violências vividas pelas mulheres, a gente precisa de mudanças estruturais, de respostas coletivas, né? A gente precisa incorporar cláusulas de proteção contra assédio, apoio vítimas de violência, né? Nos acordos coletivos, a gente tem que redistribuir esse tempo, né? Para que o tempo de vida não seja assim integralmente consumido pelo trabalho produtivo e reprodutivo. E a gente precisa valorizar socialmente o trabalho de cuidados, garantir que a redução da jornada do trabalho remunerado não venha a resultar em aumento do trabalho doméstico para as mulheres, né, que elas já estão absolutamente sobrecarregadas. Na verdade, a gente tem que garantir e também lutar pela redistribuição equitativa entre os gêneros, né? Então, finalizando a minha fala, o que eu gostaria assim, de transmitir, acho que a gente tem que entender é que a luta pelo fim da escala 6x1 não é apenas uma reivindicação de mais dias de descanso, né? Mas ela parte de uma discussão muito mais ampla, né, sobre dignidade no trabalho, sobre justiça social, sobre direito ao tempo, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras precisam de tempo de viver para além do trabalho, tempo para ser feliz, né? E a gente precisa debater principalmente e instaurar ações, né, efetivas, imediatas e efetivas, né, para o fim da violência de gênero, para a redução da jornada de trabalho e por condições mais justas e equilibradas da divisão do trabalho entre homens e mulheres.